Olá, bom dia a todos e a todas. Aqui é o professor Adilson, que em conjunto com outros professores da disciplina de Cálculo Diferencial e Série, estarei colaborando para a elaboração de materiais que ajude aí na compreensão dos diferentes tópicos. O conceito de sequência está extremamente ligado com o próprio surgimento da compreensão aí do que é um número. Então, desde a antiguidade, o homem já sentia necessidade de ordenar uma lista e de contar objetos. Então temos dois conceitos, né? Que o primeiro é o de número ordinal, que permite colocar os elementos numa sucessão, e depois temos a definição de número cardinal, que permite contar elementos. Então, um certo grupo, um conjunto, né, de maçãs, aí pode ter 3, 5, 6 objetos. Sequência de início é uma função que vai estar associando, né, elementos do conjunto a outro conjunto. Então, como nós aprendemos no colégio, é uma lei que associa elementos entre dois conjuntos. Então, aqui temos um exemplo, né, em que estamos linkando, associando os elementos do conjunto A elementos do conjunto B. Então, nessa correspondência, cada carinha está ligada à carinha que o elemento do conjunto A gosta mais. Então, por exemplo, João gosta mais da carinha sorriso e assim por diante. Repare que todo elemento do conjunto A tem que estar associado a pelo menos um elemento do conjunto B. Mas pode ter carinhas, ou seja, elementos do contradomínio que não está associado a ninguém do conjunto A. Que nós dizemos, né, nesse caso, que é uma função que não é sobrejetora, porque tem elementos que da imagem, elementos do conjunto B, que não está associado a nenhum elemento de A. Mas é importante, né, sempre lembrar que para ser uma função, para cada elemento, que no caso nosso vai ser um subconjunto de números reais, dos números naturais, tem que estar aí associado necessariamente a um número real, que vai ser nosso maior exemplo, né, que são as sequências numéricas. Temos três elementos importantes de função, que é domínio, que é exatamente onde está definido a função, ou seja, por exemplo, se for um ponto, se for a função temperatura, então a cada ponto do globo terrestre está associado a um valor, que é dado pela temperatura naqueles pontos de longitude e latitude. Então temos o contradomínio. O contradomínio é o subconjunto contradomínio onde a função está sendo associada aos elementos do conjunto A. Pode ser um conjunto menor ou conjunto maior. Então, por exemplo, poderia ter o contradomínio sendo números complexos ou sendo números reais. Mas nós vamos sempre, em geral, na maioria das vezes, aí utilizar o contradomínio sendo o conjunto de números reais. A imagem vai ser um subconjunto do contradomínio em que contém necessariamente os elementos que estão associados ao contradomínio. Ou seja, se você está definindo uma função em termos dos três elementos do conjunto A, né, João, Maria e Paulo, então tem que ser um subconjunto das carinhas que contenha necessariamente os elementos que estão sendo associados aí por essa função. Temos as notações de função, que é de domínio, contradomínio e imagem, são as notações duais. Em linguagem de conjunto, que é sempre um trabalho, né, para poder identificar quem é a imagem, né, temos que determinar dentro daquele conjunto quais são todos os elementos que estão associados necessariamente a alguém. Ou seja,
Por exemplo, nesse exemplo que estamos abordando, a carinha aí, sorrisão, ela não está associada a nenhum elemento de A, ou seja, ele não está na imagem. Então, o subconjunto da imagem são todos aqueles elementos que estão necessariamente associados a um elemento do contradomínio. Mas pode ter elementos que não vai estar associado a nenhum elemento, que são chamados de funções não sobrejetoras. A imagem, né, que são aqueles elementos que tem alguém que gosta dessa carinha, vão ser só os formados pela carinha, pelas três carinhas aí destacadas. Então, só isso foi para lembrarmos rapidamente o que é uma função. Aqui nós vamos estar abordando especial as funções que o domínio é um subconjunto dos números naturais, formado por todos naturais. Pode ser só pelos pares, só pelos ímpares. Que mais? Podemos ter todos os primos, 5, 7 e assim por diante. Então, nós podemos definir funções em conjuntos discretos, em que ela vai assumir valores no conjuntos naturais, ou no subconjunto finito, ou no subconjunto infinito dos naturais. É importante que, para nós estudarmos aí, dentro desse conceito, né, de sequência, nós temos que ter conjunto discreto, porque nós queremos analisar o comportamento da função em diferentes valores naturais. Vamos imaginar que você está fazendo uma prova, né? E você quer estudar o seu rendimento ao longo dos dias. Então, cada dia você faz uma prova e você vai ter uma nota representando o seu rendimento nos dias a partir do dia primeiro. Então, no primeiro dia, que vai ser o valor, vai ser o valor da sequência no primeiro, depois o segundo, o terceiro, e assim por diante, vai ser dado pelas notas. Então, que é um número real. Vamos ver. Então, nós temos um sobre n, que é o nosso protótipo, né, de sequência, né, vamos estar sempre abordando, vamos estar retomando a sequência em várias ocasiões. Então, é uma função que vai estar definida nos naturais. No primeiro natural, chamamos de A1, que é o valor da sequência no natural 1, vai ser dado por 1. No natural 2, o valor da sequência vai ser meio. E aí depois temos um terço, um quarto e um quinto. Então ela vai assumindo diferentes valores conforme você vai calculando ela em diferentes naturais. Esse é o exemplo de uma sequência infinita. Então vai ter o seu valor para qualquer natural a partir aí de 1. Nós chamamos termo geral da sequência 1 sobre n vai ser 1 sobre n, porque no valor 1 vai ser 1, no valor 2, no natural 2 vai ser meio, no natural 3 é um terço e assim por diante. Então nós chamamos de termo geral a expressão genérica para a sequência no natural n. Então temos exemplo 1 sobre n, que já abordamos. Seu termo geral é 1 sobre n. Então calculamos ela em 1, 2 e assim por diante. Temos um outro exemplo, que eu coloquei aqui, que nesse caso é uma sequência de valores positivo e negativo. Ela vai estar alternando. Quando o natural for par, vai dar positivo. Quando o natural for negativo, aí vamos ter ela sendo um valor negativo. Exemplo clássico de sequência, temos pesquisa eleitoral, temos histogramas, temos toda nossa cultura escolar, né, já estamos acostumados com a sequência que aparece em várias ocasiões. Então, um exemplo de uma propagação de epidemia, que eu coloquei os dados, né, dos casos, né, e morte, embora como é bem desproporcional o número de mortes, então fica bem pequeno.
e eu compilei só de 2 dias em 2 dias, só para podermos visualizar melhor como está sendo a evolução. Então nós percebemos que é uma função que está definida em um conjunto finito, ou infinito, né? Pode ser que tenhamos casos, né, de coronavírus daqui para todo sempre. Portanto, vai ser uma função que antes, né, do primeiro caso, o valor dela é zero, aí depois, aqui já próximo do dia 15, né, de abril, então já temos aí uns 1000 casos. E ela vai assumindo aí diferentes valores conforme os dias, né? Então é uma sequência que vai assumir valores nos naturais. Eu coloquei o casos só de representa no gráfico aqui dos casos, né, para ter uma noção como está a evolução, e depois o caso de morte, que está bem estável. Né? Percebemos que a diferença aqui é os fins de semana e os dias úteis. Agora vamos trabalhar com um exemplo que surgiu no livro do Fibonacci, que é um livro que ele trouxe a aritmética, como trabalhar com os números, né, no Ocidente, que até então quem dominava a álgebra eram os árabes. Então nesse livro do Ábaco, né, o livro do cálculo, Liber Abaci, ele trouxe o seguinte problema: como se dá a reprodução de coelhos seguindo, né, algumas regras. O problema que ele colocou é o seguinte: um par de coelhos é colocado no cercado, começando a se reproduzir no segundo mês, onde a fêmea vai dar luz a um par, porque no primeiro mês ele ainda não tem maturidade sexual, então somente a partir do segundo mês que vai dar origem ao primeiro casal da prole. E a partir dos meses seguintes, cada novo par vai dar luz a um novo par de coelhos, desde que ele tenha maturidade sexual. Então, a pergunta que ele colocou é determinar o número de pares de coelhos no cercado após um ano. Então, vamos postular aí o problema e vamos tentar entender como funciona pelo número de coelhos no certo mês. Então, no mês zero, nós temos apenas o casal que foi inserido no ambiente, o casal recém-nascido. Então, ele, após o primeiro mês, que ele vai atingir maturidade sexual e vai poder aí se reproduzir. A gestação dura um mês. Então, a partir do primeiro mês, vai passar um mês para que nasça aí o primeiro casal. As duas regras que temos: fêmea irá dar luz todos os meses a um casal de coelhos, um macho e uma fêmea. Apenas, né, um casal de coelhos por mês. E os coelhos nunca morrem. Então, no mês zero, nós temos apenas o primeiro casal de coelhos que foi colocado no ambiente. Após o primeiro mês, vamos ter apenas um casal, porque ele precisa de um mês para gestação e assim nascer o primeiro casal do coelho aí original. Então, no segundo mês, o primeiro casal dos coelhos que foram colocados aí no ambiente. No terceiro mês, o casal de coelhos que já tinha no ambiente vai dar origem a um novo par de coelhinhos. Primeiro casal de coelhos que nasceu, ele vai passar um mês para, no terceiro mês, dar a luz a um novo casal de coelhos, porque ele já atingiu a maturidade sexual. Portanto, vamos entender o esquema do Fibonacci, como ele imaginou aí contabilizar a quantidade de coelhos após o primeiro ano. Nós percebemos que para determinar a quantidade de coelhos após o segundo mês, nós temos que voltar aqui para
a linha 1, né, após o primeiro mês, e ver quantos coelhos nós tínhamos nesse período de tempo. Porque esses coelhos já vão ter maturidade sexual e vão reproduzir novos coelhos. E nós vamos somar com os coelhos que tem no intervalo de tempo após 2 meses. Repare que nós não estamos contando duplicado, porque os coelhos que tem após o segundo mês, eles não são contados 2 vezes, porque os que estão após o primeiro mês 1, vão reproduzir novos filhotes, e eu vou estar contando apenas os filhotes aqui após o terceiro mês. Vou contar do casal aqui inicial, após um mês, apenas uma vez. E aqui no após o terceiro mês, eu vou contar somente dado pela sua reprodução. E os que estão no segundo mês, após o segundo mês, não tem maturidade sexual, só conto uma vez. Portanto, a quantidade de coelhos após o terceiro mês vai ser o coelho que tinha após o primeiro mês, mais 2 coelhos que tinha após o segundo mês. Então eu conto 3, totalizando 3 coelhos ao total. O mesmo raciocínio se aplica agora para outros valores de naturais. Após o quinto mês, eu volto para o mês 2, eu vejo quais são os coelhos que têm maturidade sexual e eu tiro a duplicidade aqui após o terceiro mês, porque eles vão reproduzir, né, novos filhotes. Portanto, eu vou somar a quantidade de coelhos que eu tinha após o terceiro mês, mais com o segundo mês, totalizando 5 casais de coelho, que são aqueles que foi gestado pelos coelhos que já existia após o segundo mês, que atingiu maturidade sexual, e mais por aqueles que foram reproduzidos no mês após o mês 3. Então eu somo para determinar a quantidade de coelhos após o quarto mês, eu tenho que somar todos os coelhos que eu tinha aqui no passo 2, mais com todos os coelhos que eu tinha no passo 3. Então, para determinar como os coelhos se reproduzem segundo a fórmula do Fibonacci, eu somo, né, sempre a quantidade de coelhos que eu tinha nos 2 meses anteriores. Lembrando que eu sempre tiro a duplicidade, porque os coelhos vão se reproduzir, vão se duplicar em 2. Então, para fazer a conta, para fazer a continha, quantos coelhos eu tenho, eu tomo todos os que existiam após o segundo mês, eles já estão em maturidade sexual, para se reproduzir, e somo com todos os coelhos que eu tinha aqui no passo 3. E aí eu vou obter 5. Lembrando que eu estou tirando a duplicidade, por quê? Os coelhos que já existiam após o período de tempo 2, eles vão se duplicar, então eu não vou estar contando 2 vezes. Vamos esquematizar como fica aí ao longo do tempo a reprodução. Após o primeiro mês, né, tem só um casal. Após o primeiro mês, continuamos com só um casal. Esse casal só vai se reproduzir depois do início do segundo mês e assim por diante. Depois vamos ter o coelhos que eu tinha no passo 1 e mais 2, que vai dar 3, 5, 8 e assim por diante. Essa sequência aparece em muitas situações inusitadas, vamos dizer assim. Por exemplo, como as árvores se ramificam, aparece até, alguém já utilizou para modelar variações na bolsa de valores. E uma das implicações mais bonitas é o número de ouro, em que vamos estudar na tarefa que, fazendo o quociente, 2 números de Fibonacci sequenciais, ele vai tender para um valor que é chamado aí de razão áurea. Ele está na proporção, né, o retângulo que eu define as dimensões, vão estar numa proporção
segundo aí 1 mais raiz de 6 sobre 2, que é chamado número de ouro. Agora vamos abordar um pouco o conceito de limite de sequências, importante para entender como se dá o comportamento, a evolução de uma função aí ao longo dos seus valores. Então, como não é tempo, né, necessariamente, então pode ser um conjunto de dados e assim por diante. Numa evolução de bactérias, né, queremos saber como elas vão estar evoluindo ao longo do tempo. Então, queremos saber se a quantidade de bactérias vai explodir, se vai estabilizar e assim por diante. E para isso, né, precisamos de uma propriedade dos números naturais que a Maria já viu, mas vamos dar uma recordada, que diz o seguinte, que o conjunto, né, basicamente o conjunto de números reais, ele é ilimitado dentro do corpo dos números reais. Ou seja, eu pego lá qualquer número real, pego 1220. Eu sei que 10.000 vai ser um número que vai ser maior que esse número real. Por exemplo, raiz de 20.000, ele é um número real, eu consigo achar um outro número real maior que ele, um número aí maior que raiz de 20.000. Então ele é ilimitado, você consegue fazer ele ficar grande, né, os números, de forma que passe qualquer número real. Essa é a propriedade corpo-mediana dos números naturais que vamos estar utilizando aí para esses primeiros exemplos para cálculo de sequência. Vamos calcular o nosso primeiro exemplo de limite de sequência, que é a clássica 1 sobre n. Percebemos que quando vamos calculando, né, valores de 1 sobre n, com valores cada vez maiores, então, por exemplo, 1/3, 1/5, 1 sobre 10, que é 0,1 e assim por diante. Vamos ter aí com valores que vão estar cada vez mais próximos do zero. Para calcular, por exemplo, com n igual a 100, 1 sobre 100 vai dar 0,01. Está percebendo que então, a sequência vai se aproximar de zero. Então, sequência em 1 vai ser 1, sequência em 2 vai ser meio e assim por diante. Vamos tentar aí esquematizar um pouco o conceito de limite de sequência. Poder intuir que a sequência vai estar consumindo valores cada vez menores, para poder aritmizar esse conceito. Então, percebemos que ele vai ser, a sequência 1 sobre n vai estar menor que 0,4 se eu tomar n maior ou igual que 3. Né? Então, meio ainda vai ser 1,2, que vai ser maior que 0,4. Então, o próximo natural aí que você vai conseguir calcular 1 sobre n que seja menor que 0,4 vai ser 1/3. E assim por diante. Então, por exemplo, 1 sobre 4, né, vai dar menor que 0,3. Para todo n que for maior que 4. Para conseguirmos aí que os valores 1 sobre n fica menor que 0,001, eu preciso tomar n maior ou igual que 1.000. Então, por exemplo, 1.002, 100.000, toda vez que eu calcular os valores da sequência e com qualquer natural que seja maior que 1 sobre n, vai obter um valor menor que 0,001. Obter, né, o valor do limite da sequência. Nós queremos que a sequência ela não vá para infinito, né, quando você vai calculando seus valores, ou que ela fique oscilando. Então, são exemplos de sequências que não vai ter limite. Mas se, neste caso, você obtém para valores grandes aí de n, que a sequência vai ficar pequena. Tão pequena quanto você queira. Por exemplo, você pode fazer a sequência ficar menor que, como nós fizemos no exemplo, 0,001, ou ainda mais, 0,00001. Vamos exagerar. Mas o segredo
aí da definição de sequência é que você pode fazer ela ficar aí tão pequena quanto você queira. Então, pegando qualquer vizinhança que menor que seja, menos epsilon e epsilon, pode ser aí com o valor de epsilon 0,1 ou epsilon 0,001, assim por diante. Mas tomando aí uma vizinhança tão pequena quanto queira, você consegue achar um n0 de forma que todo mundo, se calcula os valores da sequência, ele fica nesse intervalo menos epsilon a epsilon. De que forma você acha essa vizinhança? Usando a propriedade aí arquimediana. Para que o n0 seja, para tomarmos um n0, que 1 sobre n0 seja menor que epsilon, invertendo, né, precisamos que o n0 seja maior que 1 sobre epsilon. Então, dado o epsilon, que nós vamos fazer pequeno, mas ele vai ser arbitrário, nós podemos escolher, pela propriedade arquimediana, um n0 que seja maior que aí esse número real, 1 sobre epsilon. Se temos aí n maior que n0, aqui se eu aumentar, né, de n para n0, usando que se eu aumento o denominador, a sequência aqui vai decrescer, né? Então eu vou ter necessariamente que 1 sobre n é maior ou igual que 1 sobre n0. Só que o n0 foi escolhido de forma que o natural, 1 sobre n0, seja menor que epsilon. Agora, como todo mundo, na hora que calcular os valores da sequência, vai ser menor que esse natural, então nós temos aí que os valores da sequência vai estar nesse valor aí, menos epsilon, epsilon, que aqui acabamos de expressar a conta, né? 1 sobre n ficou menor que epsilon. Qualquer natural que seja maior que n0, tá vendo? Os outros aqui não necessariamente vai estar caindo nesse intervalo. Mas a partir de n0, todos os valores da sequência vai ser menor que epsilon. Vamos estudar aí outro exemplo. Então, os valores da sequência em exponencial de menos 1 sobre n. Então, percebam, quando você vai calculando os valores de n, cada vez maiores, 1 sobre n vai ficar menor, aqui tem o negativo, vai inverter, então vai ficar crescente a sequência, mas o termo aqui que eu estou calculando a exponencial, ele está cada vez ficando mais próximo aí de zero. Calculando a exponencial, portanto, nesse termo, eu estou aproximando de 1. Então, intuitivamente, nós vemos que para valores grandes de n, a sequência está aproximando de 1. Então, vamos determinar aí o n0. Então, vamos determinar quanto grande tem que ser o n para que os valores da sequência caiam em uma vizinhança bem pequenininha, né? E uma vizinhança aí de tamanho epsilon. O que eu gosto de dizer é que é um rascunho, né? Para determinar o n0, sempre temos que começar achando quanto grande tem que ser o n. Para de que forma, caso se calcular a sequência, cai no intervalo de convergência, ou seja, 1, né? Nesse caso 1 menos epsilon e 1 mais epsilon. Então, percebamos que para que essa desigualdade seja satisfeita, basta a primeira desigualdade, porque esses aqui é valores positivos, né, maior que 1, e aqui a sequência é sempre, o valor dela é sempre menor que 1. Então, ela não vai atingir no limite vai atingir 1, mas não temos que preocupar com essa desigualdade. Então, para determinarmos essa desigualdade, nós fazemos o quê? Aplicamos o logaritmo, né, ambos lados, não fiz nada mais, o epsilon aqui é pequeno, então isso aqui é algo negativo do lado esquerdo, aqui do lado direito vai ser positivo, então tá tudo coerente. Então eu só inverti, né? Então nós temos necessariamente aí, querendo que esse termo seja menor que menos
1 sobre n, e fazendo a inversão, eu preciso tomar o n0 maior que este valor. Aí tomando n0 maior que esse valor, aqui tem o menos, né, que altera aqui o sinal, eu vou ter necessariamente que o logaritmo, ao calcular o logaritmo de 1 sobre epsilon, vai ser, o valor da sequência vai ser maior e negativo aqui que esse valor. Multiplicamos aí por menos e aplica aí a exponencial. Obtemos finalmente que os valores da sequência vai ser maior que 1 menos epsilon. Portanto, a hora de calcular o valor da sequência, estou falando o quê? Que ela está nesse intervalo. Porque já falamos que o outro lado não importa, porque a sequência aí sempre seus valores é menor que 1. Então, para todo o n aí a partir do n0, aí temos aí que os valores da sequência vão estar aí assumindo valores maiores que 1 menos epsilon. Então, resumindo, bem formal, para obtermos aí quanto grande tem que ser o n0 para que os valores da sequência caiam no intervalo 1 menos epsilon mais epsilon, nós temos que tomar o n0 maior que esse valor. É como a sequência é crescente, né? Então, para todo mundo que estiver sendo maior que o n0, para calcularmos os valores da sequência, vai estar aí nesse intervalinho. Ou seja, isso aqui, né, é equivalente a falar que os valores da sequência vai estar no intervalo 1 menos epsilon e 1 mais epsilon. Ou seja, pela definição, nós temos necessariamente que o limite da sequência é 1. Então, vamos definir formalmente, já trabalhamos, depois vamos retomar a definição. Uma sequência converge a A se seus valores, ao calcularmos seus valores para n grande, ela vai estar em um intervalo bem pequeno em torno do A. Uma vizinhança aí, epsilon, uma vizinhança tão pequena quanto você queira, desde que o n seja grande. Portanto, de forma bem conceituada e bem precisa, nós temos que uma sequência converge para um valor A, se você consegue fazer ela ficar tão próxima de A partir de um n0. Ou ainda que ela vai estar num intervalo A menos epsilon, A mais epsilon, para todos os valores da sequência aí a partir de um n0. Aí na próxima aula nós vamos retomar, né, o conceito de convergência e lidar um pouco com algumas propriedades de sequência. Tenha uma ótima tarde e aí nós retomamos na próxima videoaula.